cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que prazer, irmãos, que alegria estarmos aqui na casa de Deus, sentindo a presença de Deus, mas mesmo que você, talvez, da forma que você chegou, não sinta muito bem, não perceba muito bem, nós não precisamos sentir, porque na verdade Ele está aqui nesse lugar. E é muito bom quando percebemos que nós, em conjunto, em comunhão, estamos no mesmo espírito de adoração, e isso é gratificante, isso alegra o nosso coração. Quão bom é estarmos na casa de Deus. Alguns aqui fazia muito tempo que tinha tido a oportunidade de estar na casa do Senhor, mas bom estarmos aqui na casa de Deus. Queria convidar você a você abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Vamos ministrar a palavra de Deus. Romanos capítulo 6. Nós vamos ler o último verso do capítulo, apenas ele. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Se tem alguém ao seu lado sem Bíblia, compartilhe a palavra de Deus, para que todos nós possamos acompanhar. Ainda tem alguns irmãos procurando, vamos aguardar, para que todos nós possamos ler a palavra de Deus. Encontraram? Romanos 6, 23 diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade em que a Tua palavra aberta diante de nós, e nós podemos agora meditar nela, sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Porque sempre que a Tua palavra, Senhor, é ministrada, o Senhor mesmo fala conosco. Porque os homens que a escreveram não falaram de si mesmos, mas como a Tua própria palavra diz, homens cheios do Teu Espírito foram inspirados a escrever as Tuas santas palavras. E é por ela que nós somos consolados, é por ela que nós somos salvos, e é para sermos ministrados que nós estamos aqui nesta noite. Fala conosco, Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre, a começar por mim, a cada uma das pessoas que está aqui, meus queridos irmãos, pessoas convidadas. Fala conosco nesta noite e glorifica o Teu nome através da nossa vida. Essa é a nossa oração, oramos a Teu nome, Jesus. Amém. Queridos, você já viu aquela pessoa que diz assim: eu queria ganhar um salário sem trabalhar? Talvez você já tenha pensado isso algum dia, né? Um dia cansado, em que o trabalho está fatigado, aí você pensa: eu queria ganhar o salário no final do mês, mas sem precisar trabalhar, aí ia ser bom. Nesses períodos de pandemia, tudo com relação à internet cresceu muito, e se você tem acesso ao YouTube, você vai cansar de ver anúncios de pessoas dizendo... pessoas às vezes nos seus grandes carros, às vezes com o telefone na mão e: olha, eu tenho aqui a receita para você ganhar X por dia, X mil reais por dia, isso de casa e tal. E isso se proliferou de uma forma, e assim, tem N nomes para isso, tem o grande segredo, a grande tacada, a grande vitória, a grande jogada, tudo de grande as pessoas querem ensinar. Como ganhar muito dinheiro em pouco tempo, quase sem trabalho, E eu achei uma coisa curiosa, nesses últimos dias eu percebi isso no YouTube. Agora tem pessoas anunciando coisas na internet, dizendo assim: olha, tem gente aí que diz que você pode ganhar muito dinheiro sem fazer nada, mas eu vou ensinar você que não tem como, mas tem uma forma de você ganhar dinheiro. Ou seja, tem gente já querendo vender uma forma de ganhar dinheiro, porque na cabeça dele tem gente que está dizendo que tem que trabalhar, não pode, assim, dá para ganhar dinheiro sem trabalhar. Então, veja que as pessoas estão muito em busca disso, E talvez você mesmo e eu já fomos tentados a isso. Mas na verdade, irmãos, salário sem trabalho não existe. Não tem como você ganhar algo sem você se dedicar a alguma coisa. Agora, o que existe é você ganhar presente. Presente sim. Salário só se tem como recompensa do trabalho, mas ganhar presente, isso existe. E quem não gosta de ganhar presente? Todos nós.
É claro que uns gostam mais, outros gostam menos, mas quem é que não gosta de ser abordado por uma pessoa querida, por uma pessoa amiga, e a pessoa só tem um presente para você? Isso é muito bom, não é? E falamos sobre isso, de ganhar presente, de trabalhar, de ganhar algo sem trabalhar. O que isso tem a ver com o texto? Muita coisa. O nosso texto é apenas um versículo e esse texto tem 2 sentenças breves, curtas, mas carregadas de muito significado. É sobre esse texto que eu quero meditar junto com você nesta noite. A primeira coisa que o versículo fala é isso: o salário do pecado é a morte. E o que é salário? Todos nós sabemos. O salário nada mais é do que o pagamento em troca de um trabalho realizado, né? É uma remuneração. E quando nós vamos olhar o sentido original aqui que Paulo usou nessa carta aos Romanos, a palavra para salário, que é traduzida como salário, na verdade no original é soldo. Ainda hoje é assim, né? O soldado que serve nas Forças Armadas, o pagamento do trabalho dele chama-se de soldo, né? E é esse termo que Paulo usa aqui. Um soldado que servia durante um mês ou um período, né, ao Império Romano, na época de Paulo, chegava no final do período, ele recebia o seu soldo ou o seu pagamento. Agora, quando Paulo fala a respeito de salário aqui, o ponto focal dele não é o benefício. Quando Paulo fala salário, a gente pensa logo em ganhar, né, em benefício, em ganhar alguma coisa, mas o ponto focal não é o salário em si. O ponto focal de Paulo é outro. O ponto focal é o seguinte, até porque o salário aqui é uma coisa ruim, é a morte. Mas o ponto é outro. O ponto que Paulo quer colocar é que o soldo, ou o salário, ele é pago não como um favor, mas como um mérito. Quem aqui é fichado em alguma empresa e depois de um mês de trabalho, o patrão pode chegar a dizer: não, esse mês eu não quero pagar a você. O que é que você diria? Não, está errado. Por quê? Porque eu trabalhei. Eu preciso ganhar o meu salário. Até aqueles que não são assalariados ou não são fichados em alguma empresa, eles prestam um serviço, né? Ganham a vida prestando serviço, e depois que o serviço é prestado, o pagamento tem que ser realizado. O ponto que Paulo está querendo colocar aqui é justamente isso. Não é o salário como benefício, mas é o mérito. É tão tal que, nessa mesma carta, no capítulo 4, Paulo diz assim: ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Salário é uma coisa que precisa ser paga. E aqui o que Paulo coloca é, de modo absoluto, sem sombra de dúvida, o pecado tem um pagamento. O pecado tem um salário, algo que é dado por merecimento. Em Gênesis capítulo 2 está registrado a criação do mundo, a criação do homem e a queda do homem. E depois que Deus criou o homem, ele disse assim: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás, porque no dia em que você dela comer, você certamente morrerá. E nós conhecemos o texto e a história. Adão e Eva pecaram, fizeram aquilo que não era para ser feito. E Deus, em sua palavra, através do profeta Ezequiel, disse: a pessoa que pecar, essa morrerá. Todo aquele que pratica o pecado, ele transgride a lei. Porque o que é pecado? Literalmente é isso. O termo original aqui na Bíblia para pecado é isso: errar o alvo. Amartia, no grego, quer dizer isso. E o que era errar o alvo? Você tem um alvo para atingir, você erra esse alvo. A palavra de Deus diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Adão e Eva tinham um mandamento para cumprir: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi o que eles fizeram? Eles erraram. Era para não comer, e eles comeram. Eles pecaram, eles erraram o alvo. E a lei de Deus, os mandamentos de Deus são perfeitos. O mandamento de Deus era perfeito. Olha, não coma dessa árvore. Havia a possibilidade do homem não comê-la. E Deus colocou na mão deles a oportunidade de comer ou não. Mas eles erraram algo. Eles fizeram o que não era para fazer. E os mandamentos de Deus são perfeitos. Um dos salmos mais belos a respeito da palavra de Deus, Salmo 119, diz: a tua justiça é justiça eterna.
E a tua lei é a própria verdade. Se Deus diz para não fazer, é porque o melhor é não fazer. Se Deus diz para fazer, é porque o melhor é fazer. Porque os mandamentos de Deus são perfeitos. A lei de Deus é perfeita. Agora, não há quem escape do pecado. O salário do pecado é a morte. Quem de nós pode escapar dessa sentença? Ninguém. E nem pense você que você é melhor do que o bandido que está aí fora cometendo os maiores delitos. Porque Romanos, de novo, no capítulo 3, Paulo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos da glória de Deus estão. Todos, sem exceção. Eu, você, as pessoas que você conhece, as pessoas que você não conhece, qualquer ser humano que venha à existência, todos nós pecamos. Herdamos uma herança de Adão, como nosso primeiro pai. Mas por cima disso ainda cometemos outros pecados. E você pode pensar, mas tem pecados que eu nunca cometi. Eu nunca matei ninguém. Não sei se alguém aqui já chegou a matar alguém. Acredito que não. Nunca matei ninguém. Eu nunca roubei, nunca furtei. Mas a questão é que, como Tiago coloca em sua carta, quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Sabe o que Tiago está dizendo? Você pode não ter matado, não ter roubado, não ter adulterado, mas se você mentir uma só vez, você é culpado de todos os mandamentos e infrações. E ainda sobre isso, talvez você, mesmo diante dessa palavra que diz que quem tropeça num mandamento é culpado de toda a lei, você pensa, mas assim, eu não vivo uma vida de tanto pecado. Tem pessoas aí que realmente se entregam à devassidão, mas eu não. E é interessante que o autor de Provérbios diz algo muito interessante. Todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Talvez você nunca tenha feito algo criminoso. Talvez você nunca tenha falado algo criminoso. Mas será que se agora, diante deste telão, fosse exibido todos os nossos pensamentos da última semana, quem de nós ficaria? Porque Jesus, no seu Sermão do Monte, ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você se irar contra o seu irmão sem motivo, você é culpado de homicídio. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para a mulher e no teu coração desejá-la, você é culpado de adultério. É o que diz a palavra de Deus. Jesus diz. Portanto, quando você pensa sobre os seus pensamentos, será que você ainda consegue dizer: eu não sou tão ruim assim? Não, o pecado está na nossa vida, na minha e na sua. E por nós mesmos nós somos nada mais do que miseráveis pecadores. É a grande verdade. E infelizmente, por causa do pecado, a morte se faz presente na nossa existência humana. É o que diz o texto. O salário do pecado, a recompensa pelo pecado, o pagamento pelo pecado, e todos nós pecamos, é a morte. Que morte? Podemos citar a morte em 3 esferas. Em primeiro lugar, tem a morte física. Adão e Eva foram criados para viverem para sempre. Deus, ao criar o homem, ele não criou o homem para morrer. É por isso que a gente treme diante da morte. É por isso que quando alguém tem uma enfermidade muito séria, e essa enfermidade acelera o processo de mortificação, e há enfermidades que nós conhecemos, doenças, que quando se está com a doença, dependendo do estágio de descobrimento, o fim breve é a morte muitas vezes. E é difícil enfrentar isso. Por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. Mas por causa do pecado, a morte entrou na nossa vida. Quando o homem pecou, quando Deus foi confrontá-lo com o pecado dele, o pecado de Adão e Eva, que comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse:
a si mesmo. Então disse o Senhor: é preciso impedir que o homem estenda a mão, tome também da árvore da vida e viva eternamente. Em uns versículos mais à frente diz que Deus expulsou o homem e a mulher do jardim, colocou anjos com espada flamejante na porta para que o homem não entrasse e não comesse da árvore da vida que ele tinha à disposição. Não havia mais como viver para sempre. Agora a morte faz parte da nossa realidade. Mas não há somente a morte física, há também a natureza humana e espiritual também morta. Paulo, no começo da sua carta aos Romanos, essa mesma carta, escuta o que ele diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, sem misericórdia. E embora conheçam a sentença de Deus, que são dignos de mortos, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova quem faz. Não é somente a morte física. São os nossos pensamentos, são as nossas intenções, que também estão mortas em delitos e pecados. Mas ainda há uma outra morte, uma pior, a mais terrível de todas, a morte eterna. O apóstolo João, no fim da sua vida, quando estava preso na ilha de Patmos, teve uma visão. E o resultado dessa visão é o livro de Apocalipse. E no fim do livro, no capítulo 20, ele diz assim, ele viu isso. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Certa vez Jesus estava ensinando. E Jesus gostava muito de ensinar por parábolas. E ele contou a parábola da rede certa vez. E a parábola dizia o seguinte: olha, o reino dos céus é semelhante a um pescador que lançou a sua rede. Ele lançou a rede e trouxe vários peixes. E ele começou a separar os peixes bons dos peixes ruins. Quando Jesus disse isso, ele continuou e disse assim: assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dos justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que morte terrível! Um lugar em que se chora sem parar. Um lugar de tanta dor que se range os dentes. Em que a sua mandíbula trava porque a dor é imensa. Essa é a morte eterna, a pior de todas. E é o salário do pecado. A pergunta é: por que é tão terrível assim? Porque o salário do pecado é a morte. Mas, diz o texto, Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Mas, queridos, louvado seja Deus, tem um mais ali no meio desse versículo. Tem um porém, tem um entretanto, tem um todavia. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso. Nós vimos na primeira parte do verso que nós somos pecadores e todos nós somos, e que a morte é uma recompensa. Que terrível! Mas daqui para frente tudo é diferente. Mas não somente diferente, é radicalmente diferente. Você vai ver isso no texto. A primeira coisa boa que nos é dita aqui, depois de uma sentença terrível, é que há um dom. Na minha versão aqui diz dom, talvez na sua diga dádiva. Talvez na outra versão diga presente, porque esse é o sentido. Apesar do salário do pecado ser a morte, há um presente. E quem não gosta de ganhar presente? Todos nós. Há um presente, e acontece que presente é algo recebido por mérito. Alguém ganha presente porque mereceu. Você pode, por exemplo, no seu aniversário, de repente chegar para um amigo seu: olha, cadê meu presente? Você tem que me dar o presente. Porque, não estamos falando de salário. Salário sim.
Mas presente não. Presente é algo dado liberalmente. Alguém dá porque quer dar. E você recebe, não porque trabalhou. O que você recebe como recompensa por algo que fez é o salário, é o soldo, é o pagamento, é o dinheiro. Mas presente não, presente a gente ganha, porque é presente. E esse dom ou presente, diz o texto, que é gratuito. O dom gratuito. O que isso quer dizer? Nós, quando pensamos em gratuidade, pensamos em quê? Em não pagar. Não é isso? Olha, tem ali algo grátis, né? Compre tal coisa e ganhe grátis outra coisa. Mas o sentido de Paulo aqui não é algo sem custo. Até porque, irmãos, tem um ditado que diz, e eu acho que é verdadeiro: não existe almoço grátis ou de graça. Não existe almoço grátis. E é uma verdade. Veja, nós como igreja, por exemplo, podemos ajudar as pessoas, certo? Podemos fazer, e fazemos isso. O Ministério de Misericórdia elabora a cesta básica para dar às pessoas que precisam. Qual foi o custo para aquelas pessoas que receberam a cesta? Nada. Elas pagaram por isso. Alguém que recebeu uma cesta básica ou uma porção de alimentos da igreja pagou por isso? Não. Um presente. Agora, quer dizer que não teve um custo? Teve. Teve para quem? Alguém da igreja precisou ir no mercado, pegar uma parte do seu dinheiro, pagar por um pacote de feijão, de arroz, um quilo de açúcar, uma caixa de leite, e vir na igreja ofertar. Ou seja, pode ter sido de graça para a pessoa que recebeu, mas teve um custo. Então, quando Paulo fala aqui um dom gratuito, ele não quer dizer que não teve custo. Ele não está querendo dizer que o dom de Deus, que é a vida eterna, é uma coisa que não custa nada. Não, o custo foi caro. Agora a questão é a seguinte: você não precisa pagar por esse presente. A bem da verdade, irmãos, é que nós nem podemos pagar por isso. Tem uma ilustração perfeita para isso, que é quando Jesus contou a parábola do credor incompassivo. A gente conhece a história. Em resumo aqui, a parábola diz que certo rei foi prestar contas com quem devia a ele, e aí chegou um homem que devia 10 mil talentos, e ele foi lá e perdoou. E aí mais à frente, aquele servo encontrou uma pessoa que devia 100 denários, e ele foi lá, pegou na gola assim da camisa e disse assim: me pague, senão eu vou lhe prender. O rei ficou sabendo, e aí foi lá e disse: olha, eu perdoei a você uma dívida tão grande, por que você não perdoou o seu conservo, que era uma dívida menor? E aí mandou prender aquele servo. A questão é que muitas vezes nós não percebemos a proporção da dívida. Porque na parábola, Jesus disse que o primeiro servo devia, se eu não me engano, me fugiu a memória agora, 10 mil talentos. E o segundo, que esse primeiro foi cobrar, era 100 denários. Certa vez eu preguei uma mensagem sobre isso. E eu fiz as contas na época, e talento é uma medida que pesava o ouro. E se você for converter isso no valor do ouro hoje, o valor da dívida do primeiro servo era assim, bilhões de reais. E a dívida do segundo servo, os denários, era um trabalho de 3 dias. Então o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: a dívida que eu e você tínhamos e temos com Deus é a mesma daquele servo, o primeiro servo com o rei. É uma dívida impagável. E quando aquele servo na parábola disse assim: tem compaixão de mim que tudo te pagarei, ele não estava dizendo a verdade, porque era impossível que ele pagasse. Mas era exatamente isso que Jesus estava querendo ensinar. O perdão de Deus para a nossa dívida é de uma dívida que é impagável. Eu não consigo pagar por todos os pecados que eu já cometi e ser livre da condenação. Não tem como. Essa é a questão. Em Mateus 18, né, é quando Jesus conta essa parábola do credor incompassivo. E seguindo um pouco mais, o dom gratuito de Deus. Quem é que dá esse presente? Que nós não temos condição de pagar. O texto diz que é o próprio Deus. E isso faz total sentido, porque Tiago, na sua carta, ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito. Toda boa dádiva. Tem alguma coisa boa neste mundo? Tem. Tem alguma coisa perfeita? Tem. Vem de onde? Vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Se tem uma coisa boa que existe, isso vem de Deus. Por isso
que o dom gratuito, que é a vida eterna, vem de Deus, ou é de Deus, vem dele. Mas imagine que nós fôssemos citando esse versículo de Romanos 6, 23, aos pouquinhos, né? O dom gratuito de Deus é, e imagine, eu fico pensando numa criança, né? Quando a criança ganha um presente, a alegria grande inicial é ver que tem um presente. Mas você quer fazer o que com o presente? Todo mundo, não é? Você quer fazer o quê? Você quer abrir o presente. Ora, o presente é bom, mas quem ganha o presente para deixar guardado? Tu viu esse presente que eu ganhei? Cadê ele? Não está ali guardadinho, está embrulhadinho, que eu não queria abrir. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Então qual é o presente? Você pergunta, que beleza, uma coisa boa, e é Deus que dá, e eu não preciso pagar por isso, porque eu não consigo pagar na verdade, mas que presente é esse? Você pergunta. A resposta é, a vida eterna. Mas como ela é? Que vida eterna é essa? Talvez você já ouviu alguém dizer essa expressão, vida eterna. Mas que vida é essa? E nós vamos recorrer novamente ao apóstolo João, porque ele viu a condenação eterna, mas ele viu também a vida eterna. No capítulo 20, nós vemos um versículo que fala sobre a condenação eterna, a morte eterna. Mas no capítulo 21, João fala da vida eterna. E ele não fala em termos abstratos. Ele viu a vida eterna. E diz ela. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Amém. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Glória a Deus. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém. E já não existirá mais morte. Amém. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Isso é vida eterna. A morte eterna é um choro que não para. É uma dor que faz você travar os dentes e não consegue abrir, porque a dor é incessante. Mas a vida eterna, por isso que eu disse que daqui para frente é radicalmente diferente. Não é parecido. A vida eterna não é que você chora de vez em quando para. Não, é o oposto, diametralmente oposto. A morte eterna é choro sem parar, mas a vida eterna é uma existência que nós não temos nem como dimensionar. Porque você lá não sente nenhuma dor, você não derrama nenhuma lágrima. É só alegria. Glória a Deus. Em Isaías 59, no conhecido texto em que o profeta fala sobre Jesus, diz que o pecado, a nossa transgressão, faz separação entre nós e Deus. O pecado nos distancia de Deus. Estamos próximos. O Adão estava próximo, mas agora estamos distantes. Mas graças a Deus que há uma esperança. Amém. Graças a Deus que, como diz o ditado, há uma luz no fim do túnel, nesse túnel escuro, denso, cheio de trevas. Há uma luz que brilha, há uma esperança. Não vivemos nessa existência, como dizem os existencialistas. A vida não tem sentido. A gente vive e morre e depois não tem esse negócio de julgamento, juízo. Não tem sentido nenhum a vida para essas pessoas. Mas para nós não. Há uma luz no fim do túnel, há uma esperança. A pergunta é: como é que eu consigo receber esse presente? O dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Como eu recebo isso? Lembra do custo? Não existe almoço grátis. E qual foi o preço do presente? Essa é a questão. Quem pagou por ele para que você pudesse recebê-lo? Quem foi lá no mercado comprar os mantimentos para compor a cesta que alguém ia ganhar? Quem pagou o preço pela vida eterna que eu e você não conseguimos pagar? E o texto responde, porque o versículo diz: e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Foi Ele que pagou o preço. É por meio dele que recebemos o presente. Porque o autor aos Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Quando o pecado acontece, só tem uma forma de Deus punir esse pecado e exercer justiça, porque Deus é justo. E o que é que o juiz justo pronuncia contra o criminoso?
Se uma pessoa mata outra intencionalmente, vai para o tribunal e chega no tribunal, o juiz diz assim: não, você está livre, você não está culpado. Você vai ficar sem entender como assim a pessoa matou o outro querendo fazer isso. Não foi um acidente. Ela precisa ser condenada. Se aquele juiz fizer isso e liberá-lo, ele será um juiz injusto. Então como é que Deus pode pegar um pecador que está devendo, que tem uma conta alta, e simplesmente dizer: não, você está livre agora? Como é isso? Porque Jesus se fez como nós. Amém. Veio para morrer em nosso lugar e pagar a nossa dívida. Amém. Filipenses capítulo 2 é chamado de a descrição do esvaziamento da humanidade de Cristo. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito, ele disse: Jesus se esvaziou a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E não qualquer morte, a pior morte que alguém poderia enfrentar no século I. Morte de cruz, vergonhosa, dolorosa. Despido de suas vestes, pendurado no madeiro, com as suas partes que não eram expostas à vista, e sofrendo duras dores. Esse Jesus veio ao mundo para sofrer no nosso lugar e pagar a nossa dívida. Por isso que o profeta Isaías diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que aconteceu na cruz naquele dia, queridos, o peso maior não foram, como diz uma música antiga, o peso maior não foram os pregos, não foram a cruz, não foi a coroa de espinhos. O maior peso suportado por Jesus foi o nosso pecado. Porque Jesus viveu uma vida perfeita, ele não cometeu pecado nenhum, nem por pensamentos, nem por palavras e nem por ações. Jesus viveu uma vida santa. A única pessoa no mundo que não deveria estar naquela cruz era Jesus. Mas ele estava, e o que Jesus fez? O Senhor, o Pai, pegou os pecados, as dívidas, colocou nele e desceu a sua santa ira em seu Filho. Como também diz o profeta Isaías: ao Senhor agradou moê-lo, esmagá-lo. Não porque o Pai não gostasse do seu Filho, ao contrário, o Pai o amava. Mas ali na cruz estava o homem perfeito, carregando os nossos pecados. O que é que o juiz justo teria que fazer? Esmagá-lo. E foi isso que ele fez. Derramou o seu sangue perfeito para purificar o nosso perfeito. Somente por meio de Jesus podemos receber o presente da vida eterna. E o apóstolo João, escrevendo sua primeira carta, o apóstolo do amor, diz: aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse: que Deus deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Amém. 1 João capítulo 5. Jesus, certa vez em seu ministério, João, no seu relato do Evangelho, diz isso, ou registra isso. Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Mas somente se você fizer coro com Paulo, você recebe o presente. Porque Paulo diz: o dom gratuito de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Você precisa fazer coro com Paulo. Você precisa dizer: eu, assim como eu sempre lembro dessa passagem, quando o Luca encontrou com Filipe, e a certa altura, depois que Filipe expôs as verdades da Escritura, ele diz assim: eis a água aí, que impede que eu seja batizado? É lícito, se creres de todo o coração. E ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Amém. E é suficiente.
Quando o carcereiro, desesperado na prisão, porque pensava que todo mundo tinha fugido, quando a prisão tremeu e as portas se abriram, ele ia se matar e Paulo disse, não faça tal mal. E ele ficou assustado. E ele ia se matar e Paulo, não, calma. E aí quando ele chegou, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. E ele, de joelhos, disse, o que eu faço para ser salvo? Paulo só disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. Basta crer, querido. Você precisa entrar no coral. O coral que Paulo canta, Jesus Cristo nosso Senhor. Você precisa declarar isso. Agora, outra boa notícia, irmãos, é que a vida eterna, ela não somente vai chegar. A descrição de Apocalipse 21 ainda vai chegar. Mas a vida eterna já começou. Para todos aqueles que já se arrependeram dos seus pecados e creram. Ora, mas eu ainda estou aqui, eu ainda choro. Você ainda chora. Mas, Efésios capítulo 2, e eu vou citar também o versículo 8 e 9, antes de citar o 10, porque é aquele conhecido verso que diz, pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora vem o 10. E o que é o 10? Pois somos feitura dele, de Deus. Nós quem? Nós que já fomos salvos, ou todos os salvos. Somos feitura dele, criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Eu gosto muito, essa versão que eu li é na Nova Almeida atualizada, mas eu gosto bastante da expressão que a NVT usa nesse versículo, porque diz assim, pois somos obra-prima de Deus. Quem é obra-prima? Os pecadores, miseráveis, cheios de pecado. Mas porque tem algum mérito? Não. Porque receberam um presente, a salvação, a regeneração, por meio da fé e do arrependimento. E nós, mesmo aguardando a vida eterna que vamos receber lá na glória, já podemos vencer aqui o pecado e viver uma vida de santidade. E é exatamente essa nova vida que Paulo diz antes do verso que nós lemos. Porque você percebe que o versículo 23 começa assim, porque o salário do pecado é a morte. Quando você usa uma expressão explicativa como porquê, tem alguma coisa antes. A pergunta é, o que é que vem antes? Leia comigo. Romanos 6, verso 20 diz assim, porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça, ou seja, vocês não eram obrigados a cumprir os mandamentos de Deus. Verso 21 diz, naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Olha a conexão. Agora o 22 diz, olha só a vida eterna que Deus dá. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para santificação. Amém. A vida eterna, queridos, como dizem muitos teólogos acertadamente, a vida cristã é uma tensão entre o já e o ainda não. Em certo sentido, nós já fomos salvos. Se você crê em Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, a sua vida eterna já começou. Amém. Porque o pecado não terá domínio sobre você. Amém. E o fruto que você tem é para a santificação. Mas em certo sentido, nós ainda não fomos salvos. Por quê? Porque ainda estamos aguardando aquele grande e glorioso dia em que iremos literalmente entrar na vida eterna plena e perfeita, onde não haverá choro, nem morte, nem dor, porque todas as primeiras coisas já passaram. Irmãos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você percebe que só há duas alternativas? Não há uma terceira opção, não há uma neutralidade. Você não pode dizer, não tem uma terceira opção. Não tem. Não tem como eu ficar neutro. Eu nem quero salário, mas também não quero presente de viver uma vida santa para Deus. Não tem. E a Escritura é cheia disso, desse dualismo. Só existem trevas
e luz. Ou você é um bode ou você é uma ovelha. Ou você é pecador ou você é um salvo. Não tem como. Não é uma terceira via, não tem neutralidade. A questão é, você pode ganhar um presente sem trabalhar. Tem um presente que você ganha e você não precisa pagar nada. Mas nós não estamos falando de um salário. Nós estamos falando da vida eterna. Faça apenas uma coisa. Creia. Creia no Senhor Jesus. Amém. E o salário do pecado será apenas uma lembrança. Porque daqui para frente será só o mais. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. Amém. E que essas palavras fiquem plantadas no nosso coração e na nossa mente. Ao participarmos dessa mesa hoje, lembremos disso. Amém. O cálice representa o sangue derramado em nosso favor. E o pão representa o corpo que foi partido, dilacerado, moído e rasgado por causa de você. Porque Deus ama e Ele graciosamente oferece um presente. Amém. Que as suas mãos se abram para receber. É a única coisa que podemos e que devemos fazer. Amém. Amém. Vamos orar? Pai, nós queremos te glorificar e te exaltar e te bendizer por tão grande salvação. Mas, Senhor, tão grande perdição, na verdade, nós estávamos. E por nós mesmos não há como obter salvação, como obter a vida eterna. É tão somente por meio daquilo que o Senhor mesmo providenciou. Enviou o teu Filho amado, Jesus, para se fazer carne e morrer em nosso lugar. Por isso nós te bendizemos, Senhor. Por isso nós te exaltamos. Porque por merecimento nós só poderíamos receber a morte, nada mais. Só o sofrimento. Mas graças a Deus, por teu grande amor, graça e misericórdia, amém. Porque apesar de nós merecermos a morte, o Senhor nos deu o presente da vida eterna. E nós celebramos a Ti por esse amor na nossa vida. Amém. Oramos a Ti agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.